Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, em Lucas capítulo 18, do verso 15 ao verso 18, Jesus fala sobre as crianças. E como hoje celebramos o dia delas, o dia das crianças, vejamos o texto. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É interessante notarmos que os discípulos acharam que Jesus era muito ocupado. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem ser mais realistas do que o rei. E eles veem Jesus atarefado, Jesus sempre tendo uma agenda atribulada, corrida, Jesus sempre tendo muito o que fazer. E Jesus está ali, eles trazem crianças para que Jesus toque nelas, para que Jesus as abençoe. Ao ver isso, os discípulos indignados falam: mas que falta do que fazer? Será que não estão vendo que o mestre tem muito o que fazer? E eles começaram a dizer para as pessoas: não, tira as crianças daqui, pode tirar essa meninada daqui. Não, sem criança aqui, sem criança aqui. O mestre está muito atarefado. E aí Jesus repreende os discípulos, chama as criancinhas para si e ele diz: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É interessante vermos a colocação de Jesus. Jesus faz questão de dizer que o reino de Deus é algo que só pertence, mas que pertence às crianças. Você não vê Jesus falando: olha, o reino de Deus pertence aos intelectuais, ou o reino de Deus pertence aos sábios eruditos, ou, quem sabe, o reino de Deus pertence às pessoas lutadoras, atarefadas, aqueles que são fazedores. Não. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante às crianças, que só aqueles que são semelhantes às crianças. E o que é ser semelhante às crianças? Primeiro, a criança, ela geralmente não tem maldade. A criança, ela briga e ela pede perdão. Ela briga e ela reata como se nada tivesse acontecido. Ela faz questão de ser autêntica. Isso é algo fantástico, a criança é autêntica. Muitas vezes a criança passa vergonha nos pais, porque quando ela acha que alguém é feio, ela fala: nossa, ele é feio. Outras vezes: nossa, mas ele é gordo. E o pai e a mãe: quieto, filho. Mas eles falam, porque eles são sinceros. E essa sinceridade, ela é fundamental para que entremos no reino dos céus. Muitas vezes nós achamos que o reino dos céus é para aqueles que são, assim, muito almofadinhas, né? Mas Jesus faz questão de dizer que não. O reino de Deus é para aqueles que são semelhantes às crianças. E Jesus ainda é mais, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará neles. A criança, ela tem alegria quando ela recebe algo. Ela externa a sua alegria, ela demonstra a sua alegria. E Jesus disse que quem não receber o reino de Deus como uma criança, com essa alegria, com esse entusiasmo, com essa vontade, jamais entrará nele. Por isso, se eu e você queremos entrar no reino de Deus, nós temos que ter essa alegria, nós temos que ter essa sinceridade, nós temos que ter principalmente essa simplicidade típica de uma criança. Por isso, nesse dia da criança, deixe solta a criança que há dentro de você. Não deixe a criança dentro de você morrer. Não deixe a criança dentro de você envelhecer. Às vezes nós ficamos muito chatos, muito ranzinzas, e nós começamos a achar que o reino de Deus é assim, que tem que ser assim. Se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, ninguém vai entrar nele. Não é assim. Receba o reino de Deus como a criança o recebe, com alegria, com simplicidade, com prazer, com entusiasmo. O reino de Deus é chegado até nós. Quando Jesus esteve na terra e ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou,
o reino de Deus chegou. E hoje nós somos agentes do reino. Por isso, vivamos o reino de Deus como criança. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Fique em paz.